Sim, no ar, telescópio de número 159. Estamos juntos mais uma vez. Eu dou as boas-vindas a Andréa Santos. Tudo bem, Andréa? Olá, pessoal. Tudo bem? Muito bom estar de volta depois de alguns episódios. Não, eu não lembro. Quantos episódios? Uns 2? Não sei, mas sim. Cada ausência sua parece mil anos. É sentida. Obrigada. É isso. Muito bom estar com todos de volta. Rodrigo Quintan, tudo bem? Tudo bem. Tudo bem com você também, Hernandes? Você tá bem? Tudo bem. Estamos aí. Muito Sem bom. piadinha dessa vez, porque da última vez fui censurado. Fiz uma apresentação que o Rodrigo falou não pegou bem, foi cortado. Não pegou bem, jamais saberão. Eu nem reparei se cortou, eu ouvi o outro. Cortou, claro, o constrangimento desse. Então faz agora, eu não vou pedir pra cortar, pode fazer. Não. Faz, fica só na nossa intimidade. Não, pode fazer. Há 2000 anos, em uma estrebaria em Belém, Deus entrou na humanidade e mudou toda a história. Aquele bebê e o homem que ele se tornou revela a nós a verdadeira identidade do Deus criador do universo. E o impacto dessa revelação muda nossas vidas e a vida das pessoas ao nosso redor. Hoje vamos conversar e conhecer a história do casal Daniel e Suelen Correa e refletir sobre o Natal que acontece sempre que alguém deixa Jesus nascer em seu coração. Daniel e Suelen, é um prazer enorme receber vocês. Sejam bem-vindos, fiquem à vontade. E vou pedir para que vocês se apresentem para nós também, que nós estamos nos conhecendo hoje, e para os nossos ouvintes. Pessoal, prazer estar aqui. Obrigado pelo convite, né? Eu já confessei nos bastidores que sou um ouvinte não tão assíduo do telescópio, mas sempre quando eu posso, eu estou escutando. Sou Daniel, tenho 41 anos, administrador por formação, né? E missionário por vocação, né? Porque há 11 anos atrás, quase 12, eu e a Su, nós largamos o nosso trabalho, né? Para poder nos dedicarmos em tempo integral àquilo que a gente acredita que Cristo nos confiou. Oi, gente, meu nome é Suelen, casada com o Dani, mãe, amo a missão. Tenho muito prazer de estar aí conversando com vocês, ouvindo um pouquinho também vocês. E é um prazer estar aqui, compartilhando um pouquinho também da nossa vivência. Sejam bem-vindos, pra gente é um privilégio mesmo. E aí eu pedi para que vocês comecem falando de onde vocês estão, né? Eu acho que o lugar que vocês estão já introduz um pouco também do que vocês desenvolvem aí na casa de vocês. É um projeto que o Lucas, né, que deve estar para chegar aí, um pouquinho atrasado, mas o que o Lucas apresentou pra gente quando falou sobre vocês e que a gente ficou super emocionado, assim, super interessado também em conhecer um pouco mais. Então, da onde vocês falam e como que é o projeto aí que vocês desenvolvem na casa de vocês. Como você fala? Pode deixar que eu falo, você fala pra caramba, vou tentar resumir. Aproveita, Suelen. Aproveita agora. Sou eu que falo muito. Vou resumir um pouco da história e falar onde nós estamos hoje, né? Eu trabalhava como intérprete de Libras, o Dani como administrador de empresa, alguns anos atrás. A gente tem 16 anos de casado, então a gente já atuava nessas áreas. Pertencíamos, na época, à Assembleia de Deus, e a gente começou a fazer um trabalho de evangelismo nas ruas, né? E na época, o evangelismo nas ruas, você só sabia entregar folhetinho, né? Eu tenho 38 anos, Dani 40, então 41. Não tira meu ano. E a gente entregava folheto e falava com as pessoas, Jesus te ama, né? Essa história que a gente sempre ouvia na evangelização, que é válido, mas que naquele momento não estava funcionando. A gente tinha uma outra recepção sobre isso, as pessoas rasgavam o papel, e a gente decidiu fazer diferente, e a gente começou a se relacionar com as pessoas que estavam nas ruas, inicialmente com as pessoas que passavam ali, mas depois a gente se deparou com a população de rua, e isso mexeu muito com a gente. Uma certa vez a gente estava na rua em um projeto que a gente começou a fazer, que era Gueto, que era uma igreja de rua para quem vivia nas ruas. A gente entendeu que não era dar comida, mas sim comer com eles. E por que a gente decidiu isso? Porque um rapaz falou com a gente assim, ele falou, estou aqui há muitos anos e cada dia eu pertenço a uma religião. Quando vem o crente, eu falo glória a Deus,
eu rodopio, falo em línguas estranhas e eu como a comida. Quando vem um católico, eu rezo uma Ave Maria. Quando vem a galera da Umbanda, eu bato um tambor. Cada hora é só uma coisa, só me dá comida. E aí a gente falou, cara, e o que mudou nisso tudo? Dar comida para a população de rua. E por mais que seja algo de coração, né, que as pessoas de alguma forma tentam se envolver com a dor, não estava mudando nada ali, a realidade deles, né? Então a gente começou a se envolver com a população de rua, comendo com eles, ouvindo as histórias deles, e era muito engraçado, porque as histórias, né, deles, assim, ia de uma novela que eles não estavam nem assistindo mais, porque estavam ali na rua, como também um assassinato, alguém que roubou, então ia de um ponto a outro, assim, e a gente sentava e ouvia, mas sem um julgamento, tentando entender um pouco o porquê eles estavam ali, e criando um vínculo de confiança. E por que uma igreja de rua na época? Porque a gente começou a levar eles para a igreja e eles não foram bem aceitos. Então a gente fechava 2, 3 bancos da igreja na época e as pessoas tinham medo deles, né? E eles cheiravam mal, as pessoas tinham medo de colocar a bolsa do lado. Então a gente percebeu que eles não estavam sendo acolhidos ali. Então a gente decidiu levar a igreja para a rua de uma forma diferente. Tudo muito simples, um lençol na rua, trocando uma ideia e tentando... Na biblioteca. Debaixo da biblioteca, né? Ô, biblioteca aí, ó. Valoriza a Debaixo da biblioteca central. Isso em Volta Redonda, né? Que é a nossa cidade. Quando a gente começou, a gente ia para casa, né? Na época a gente tinha o Benny, de 3 aninhos. E a gente começou assim, a gente precisa fazer alguma coisa. A gente ia para casa dormir, a gente tinha dificuldade de dormir, porque a gente lembrava das histórias, e a gente estava de boa ali, comendo, dormindo, e a galera na rua. Então, estava mexendo muito com a gente. Então, a gente falou assim, cara, a gente precisa fazer parcerias com casas de recuperação, a gente levava para casa de recuperação, a gente levava para abrigo. Só que passava 2, 3 dias, a pessoa ligava pra gente, vem me buscar. Não ficava. Então, dava todo um trabalho e não adiantava. Aí a gente deu um outro passo, a gente começou a alugar casa no nosso nome. A gente morava de aluguel na época, e a gente falou assim, a gente não quer o problema perto da gente, então o que a gente vai fazer? Vamos alugar bem longe do nosso bairro. E aí a gente falou com o cara, a gente não tem dinheiro, mas a gente tem fé, a gente vai dar um jeito. A gente começou a vender bolo na porta das igrejas. Bem longe, né, do nosso bairro. Em 40 minutos você atravessa a nossa cidade toda. Não é igual São Paulo. Não é igual São Paulo. E aí, 40 minutos andando, tá? E aí a gente começou a arrecadar recursos. Na época a gente criou o movimento Wave, né, que é essa onda de amor aí, atuando com os vulneráveis, com a comunidade, né, com projetos na comunidade. Só que assim, também alugar casas só tirava eles da rua, mas não davam lá. Não trazia dignidade, eles continuavam praticando a prostituição, né, a vida no tráfico, tudo dentro das casas que a gente alugava. Então nada mudou. Casa é bem diferente de lar, né? Então a gente dava casa, mas muitos deles sequer tinham tido um lar. Nessa época a gente mudou de igreja, a gente foi para Metodista e tinha um cara que se chamava Juarez e ele era andarilho, ficou 20 anos na rua e ele veio de Santa... de abrigo. Ele veio de Santa Catarina até a nossa cidade, Volta Redonda, andando. Então, assim, demorava meses para chegar na nossa cidade. A gente acolheu, colocou ele na casa, conseguimos os móveis. Só que passava 2 meses, o Juarez desaparecia, voltava para Santa Catarina andando. Ele fez isso várias vezes com a gente. E aí, toda vez a gente ajudava. Teve uma vez que o Daniel falou assim, olha, a gente não vai ajudar da mesma forma. A gente precisa dar uma lição no Juarez. A gente querendo aplicar a nossa justiça ao Juarez, né? Bem Isaías 64, né? E aí eu falei, é isso mesmo, amor, eu vou pegar o cobertor, vou levar para a igreja com o Benny pequenininho e ele vai dormir na rua hoje para ele aprender que não é assim que faz, a gente faz um esforço para conseguir a a casa. valor que a gente está fazendo por ele, né? E a gente quer aquele sentimento, ele tem que valorizar, né? Ele realmente dava trabalho, mas não era bem isso que Jesus estava chamando a gente para fazer, para colocar uma justiça nele, né? Que era nossa. E aí eu fui para a igreja com o Benny e o Daniel foi buscar o Juarez no Centro Pop, que atua com a população de rua, para levá-lo para a igreja. Nesse percurso, o Daniel assim, sentiu muito forte no coração dele, dentro do ônibus com o Juarez, falando uma voz com ele, você vai me deixar dormir na rua? E aí o Daniel falou, poxa Deus, eu acho que eu tô ficando doidão, porque uma coisa é alugar a casa, levar para abrigo, outra coisa é que eu colocar na minha casa um usuário de crack e andarilho, ele vai matar a minha família. Então se você tá falando isso comigo mesmo, fala no coração da Sueli. E quando eu tava na igreja, no mesmo dia,
eu tive a plena convicção dessa mesma frase: você vai me deixar dormir na rua? Então, quando a gente chegou na igreja, eu primeiro, depois o Dani com o Juarez, a gente só chorava, a gente não precisou olhar um para o outro e falar, vamos levar para casa, a gente já sabia que tinha que levar para nossa casa. Só que a proprietária da casa que alugou para a gente morava no mesmo prédio, ela falou assim, olha, vocês podem ajudar a população de rua, mas nunca leve para casa de vocês, porque senão vai trazer problema aqui para onde a gente mora. Aí eu falei, pode deixar, o Daniel falou, pode deixar. O que a gente fez? A gente deu um banho no Juarez. A gente não prometeu nada, né? Não prometeu nada. Demos um banho no Juarez, colocamos roupa com o pessoal da igreja que se envolveu, todo mundo chorando, ai que linda, o Daniel, linda é porque vocês que não vão levar para casa, só eu, né? E a gente assim, ao mesmo tempo obedecendo, a gente tava meio bravo, que a gente falou assim, poxa, por que outra pessoa não falou Justo isso? eu, né? Aí assim, a gente com medo, não vou mentir, a gente com medo levou ele para casa. Nesse dia a gente subindo devagarzinho para ninguém ouvir a gente chegando. O Benny abriu a porta primeiro e a gente tinha uma sala grande e o Benny abriu a gaveta de brinquedo e falou assim, Juarez, agora você é meu irmão. O Juarez tinha 33 anos, na época o Ben tinha 3. Tudo que eu tenho é seu. Quando você quiser brincar com os meus brinquedos, você não precisa me pedir. E agora o que eu tenho é seu. O Ben estava orando por um irmão, só que a gente não imaginava que era de 33 anos. 33 anos. É uma pessoa em situação de rua, né? E aí aquilo foi assim, meio que a gente assim, cara, Deus tá com a gente nisso mesmo, a gente não tá ficando louco, porque na verdade a nossa consciência, vocês estão ficando doidos, vocês estão ficando doidos. Naquele dia a gente levou a faca pro quarto, as coisas cortantes da casa, colocamos o Benny junto com a gente no mesmo quarto, levamos a única coisa de valor que a gente tinha, que era um notebook, e ficamos assim... não mudou muita coisa até hoje. Ficamos assustados, assim, meu Deus. Encostou a cama na porta. Assim. Uhum. Não, foi uma cômoda. Foi uma cômoda. Uma cômoda. E a gente, o que a gente tá fazendo? Gostou mesmo? Na moral, o pessoal da igreja apavorado, mano. Apavorado, todo mundo apavorado. E aí a gente, assim, nós não dormimos, eu e o Dani, e a gente falou assim, meu Deus, a gente acabou com a nossa vida, a gente só pensava isso. E a gente abriu a porta de manhã com medo do Juarez aparecer assim na porta e matar a gente, Serial killer, né? Tanta Perigoso. coisa passou na nossa cabeça. Quando a gente abriu a porta, o Juarez estava orando de joelhos na sala, agradecendo por ele estar dormindo na nossa casa. Ele tem uma família, né? Por ele ter uma família. E aí, pra gente, assim, foi uma loucura. O Juarez contou pra todo mundo que ele conhecia na rua. Quando a gente viu, tinha um traficante do Rio de Janeiro, uma garota de programa com seus 2 filhos adolescentes, isso em menos de um mês. Todo mundo na mesma casa. Uma menina que estava fugindo da casa dos pais para ir para Vila Mimosa, que é a maior centro de prostituição do Rio de Janeiro. Então a gente não planejou morar com um bando de gente, né? Mano, meu sonho era ser pastor de igreja, velho. Pastor da igreja metodista, ter plano de saúde, ter plano de carreira. E a Suelen é a missionária da situação, né? Ela que me puxou para esse BO. Eu sempre amei missão, mas eu pensei que a gente ia para um país perseguido. Era o meu sonho. Mas achava. Ir, né, para um local perseguido. Mas, na verdade, a gente ia sofrer perseguição dentro de casa mesmo, com a galera que tomar perseguição mais próxima, né? Uma perseguição mais próxima. E aí, assim, a gente não escolheu essa vida, assim. Se você falasse, nossa, vocês planejaram? Se Deus falasse com a gente isso antes, a gente tinha saído correndo. Não foi algo que a gente planejou. Mas hoje a gente ama essa vida, né? A gente teve que passar por muitos processos para entender o que a gente era. Porque até entender o que a gente estava se tornando, demorou anos. Agora que a gente está conseguindo colocar as coisas em ordem na nossa mente, com as missionárias que atuam com a gente. Mas a gente passou anos cuidando de 26 pessoas dentro de casa, sem condição nenhuma. A gente não tinha condição nem de cuidar da gente. Eu tinha 20 e poucos anos, Daniel 30 e poucos anos, quando a gente começou a receber. Não, 20 e poucos. Ai, quem apareceu aí, o atrasado. Fala, meus lindos. Fala aí. Vocês entraram cedo, meu. Desculpa. Cedo não. 5 para as 10. Aqui no fuso horário do Morumbi, lá ainda é 9 horas. É diferente, tem outro país lá. São Paulo tem vários países, Morumbi é outro. Porque o Morumbi já usa o fuso horário do leste dos Estados Unidos, Cristian. Muito bom. Lá é o principal de Mônaco, de São Paulo. Isso aí faz quanto tempo que aconteceu? Vai fazer 12 anos. Vai fazer 12 anos. 12 anos. O Benny hoje tem 15 anos. Caramba, ele lembra disso aí, do início? Lembra de tudo. Total, ele vai contar lembra a história tudo. muito melhor do que a gente.
Cara, E ele faz parte do rolê todo já. Ele é um missionário junto com vocês. Teve uma vez que um dos meninos, assim, que trabalhava com a gente, ele falou assim, bem nessa época, assim, quando você crescer, você vai ser um missionário, e ele é bem bocudo, assim, tipo o pai dele, sabe? Que a Suelen, eu gosto de deixar a Suelen falar um pouco mais, porque eu sou muito bocudo. E aí ele olhou pra cara do moleque e falou assim, do cara falou assim, como assim você é um missionário? Eu já sou um missionário, isso aí, com 3 anos de idade, né? É isso aí, então... Tem que ser bocudo mesmo. Pra fariseu, a gente é bocudo mesmo. Mano, já tive muita treta com essas paradas aí. Eu costumo dizer que quando eu não escuto o Espírito Santo, Deus fala que Deus usa minha mulher pra me calar. Mulher pra calar o marido é bem um modus operandi, né? Eu acho que isso aí é um modus operandi do Espírito. Pois é, mano, pois é. Legal, e nesse período, só a nível de curiosidade, assim, quantas pessoas já passaram pela casa de vocês? Mais de 200. A gente não conta, né, cara? A gente não faz meio que aquele antes e depois, assim. Cara, mais de 200. Mais, já pode botar bem mais aí. E aí, assim, tem gente que faz, né, antes e depois e tal, mas a gente acredita que o ser humano não é algo a ser, não é um produto a ser melhorado, né? Eu tenho documento de todo mundo. Cara. Mano, eu queria te dar um abraço agora. Isso é maravilhoso, cara. Isso é maravilhoso. Porque assim... Eu acho tão zoado esse lance de antes e depois, velho. Eu queria muito que alguém falasse isso que não fosse eu. Obrigado. Não, isso é uma desgraça, velho, porque tipo assim, tá querendo mostrar o próprio mérito, né, velho? E assim, a gente é semeador, mano. A gente, na verdade, a gente tem que semear e a gente é constantemente o antes e o depois, cara. Tipo, não tem uma plenitude de uma chegada que a gente tá, tipo, acabou, né? Que não vamos mudar mais, né? Pô, cara, eu tava ouvindo agora, foi ontem que eu ouvi uma entrevista do Emicida, que ele fala Tô doido pra assistir. Ele fala justamente isso, ele fala assim que o cara que chega aos 50 anos falando que pensa igual que eu pensava quando tinha 30, ele é um cara que jogou 20 anos fora. Na verdade, tá citando Malcolm X, né? E eu penso isso, quando você faz um antes ou depois disso aí, é você jogar no lixo toda a oportunidade de transformação, né? Tudo que pode gerar o ser humano redimido, ele é redimido constantemente, né? Sim, todo dia. Então, o pior não é isso, né? O pior não é ter que mostrar um antes e depois. O pior são as visitas que vêm aqui na nossa casa, que falam que vão contribuir com a família, não contribuem, e ainda falam assim, nossa, eles são cheirosinhos, né? Eles são tão eles acho que eles imaginavam chegar aqui, eles imaginam chegar aqui e encontrar um monte de troll, né? Então, assim, o Lucas estava no episódio, o Lucas estava lá também, um episódio em que um líder denominacional se referia ao povo da Cracolândia, que agora estava na Cristolândia, né? Que estava naquele processo, se referiu a eles como lixos humanos, né? Eu falei, cara, ninguém é um lixo humano, meu irmão. Entendeu? As ideias das pessoas, desse negócio do antes e depois, é um negócio que vai jogando, estigmatizando as pessoas. Por isso que ninguém se relaciona, não tem coragem, né? Mas eu acho que eu entendo também o porquê disso, sabe? A gente custou entender. É porque, infelizmente, talvez se as pessoas não mostrarem, ninguém se envolve. Eu não concordo da forma que mostram, mas infelizmente também as pessoas elas querem ouvir uma historinha triste para se envolverem com a dor do próximo. Eu nem sou contra o apelo missionário, porque o apelo missionário ele sustentou por muitos anos a obra missionária de alguma forma, né? Então, eu não sou contra isso, eu acho que sim, mas eu acho que a gente tem que falar sobre essas coisas também que são importantes. Essas desconstruções de ideia também, para a gente poder romper preconceitos, sabe? Eu escutei num Conversas Pastorais lá na IBAB, o Paulo Capelletti, eu gosto muito de escutar ele, né? Eu tava lá, a gente tava lá. Ah, você tava lá? Poxa, ele é nosso amigo. Se o Lucas já tivesse nos apresentado, a gente teria nos encontrado, né? Mas assim, o Paulo Capelletti, ele é uma mais essa, Lucas. Eu não tô brincando com ele. O cara chegou atrasado, ele fica quietinho, a gente vai dar umas 4 nele, ainda pode falar. Mas assim, quando o Lucas contou isso, o Lucas já tinha contado a história de vocês, né? Eu lembrei muito do Paulo Capelletti, né? Que ele tem esse ministério muito parecido com o de vocês, no centro de São Paulo. E ele fala justamente isso, né? Que você vai aprendendo, na verdade. A gente fala muito sobre o quanto que a gente foi chamado por Deus para abençoar essas pessoas, mas as pessoas não contam isso que ele contava pra gente, quanto que ele foi transformado pela vivência com essas pessoas. Então, ele percebeu, tipo assim, que ele tinha muito, que era desnecessário muita coisa, que uma vida mais simples era o suficiente, porque ele podia ter mais tempo para outras coisas. Isso é muito louco, cara. Tipo assim, você ouvir um cara desse que baita cabeça, né, com uma fé que constrange você, né? Eu acho... Ele é fera demais. A gente, assim, vai na casa dele às vezes, né, não consegue sempre,
E cada vez que a gente se encontra com ele, a gente conversa com a Silvia, com ele, Legal. a gente se surpreende, porque eles são, assim, a referência pra gente de Cristo na Terra. Assim. Imaginei, porque é muito parecido. E eles estão nessa estrada há um tempão também, né? Eu falo que se a gente soubesse antes que eles existiam, a gente não tinha acolhido em casa, a gente ia morar com eles. A gente conheceu eles 2 anos depois, né? Que a gente já tava morando com a galera, aí a merda. Vai ficar chato de deixar o pessoal ir pra lá. Nossa, olha, É bom que vocês multiplicaram. vontade de fugir deu, né? Mas. E é interessante. Abriram até filial. É interessante que o trabalho de vocês é tão parecido que você vê, cara, é muito do espírito mesmo isso, porque é um negócio muito louco, né, cara? E essa coisa da vivência, né? De você. Eu não tô querendo dar comida pra ele, eu tô querendo mostrar pra eles o que é ser família, né? Uhum. O que é ter uma família, o que é conviver, o que é... Isso é muito louco, cara. Isso não tem preço, não. Não, acho que puxando o gancho que o Rodrigo disse, eu não sei, eu tenho muitas curiosidades, assim, mas eu acho que seria legal, assim, se vocês pudessem compartilhar com a gente como é a dinâmica, né? O dia a dia da casa, né? Porque imagina, um monte de gente, né? A gente entra nessa questão de lar, vocês trouxeram muito essa questão da dignidade. Como que é a dinâmica, né? Se a gente fala, por exemplo, lá da Cristolândia, tem todo, vamos dizer, tem uma programação, né? E aí eu fiquei curiosa para saber o que, porque é muito orgânico, né? Como vocês falaram, um liga pro outro, fala, que eu tô aqui na casa, aí chega outro, vem na casa e traz o filho e tal. Mas a gente sabe que tem toda uma dinâmica da casa, né? Assim, como que vocês foram, até vocês falaram que vocês passaram por um processo para entender tudo que é isso. Tenho certeza que não foi no primeiro dia vocês falaram, vai ser isso, né? O que foi acontecendo no meio do caminho até vocês chegarem hoje? Como é a dinâmica de vocês? Do meu ponto de vista, né, quando a gente começou, inicialmente a gente achou que a gente tinha que servi-los em todas as instâncias da vida deles, né? Então a gente faxinava, a gente fazia comida, a gente fazia tudo. A gente lavava, na época a gente não tinha máquina de lavar, lavava a roupa das crianças que estavam com a gente na mão e tudo mais. As crianças acompanharam dos pais, né, obviamente. E aí teve um dia que foi um cúmulo, assim, do absurdo, que a Sueli estava varrendo, assim, na sala e eles sentados vendo televisão. E eles falaram, mãe, Joana, sai da frente aí que tá atrapalhando a TV, né? Aí a gente foi para um outro extremo. De não fazer... O ser humano, né? Com a vassoura na mão. Quase que eu dei uma vassourada na cabeça. Não, mano, assim... O diabo é sujo mesmo, né? Pô, velho, a grande parada é que, assim, os caras testam a gente até o último limite, assim, pra ver. É como se fosse um filho adotivo, sabe? A gente também tem uma filha adotiva, que é a Mica, de 10 anos. Ele vai te testar até um limite pra saber realmente se você o ama, né? Então, a gente passou por outro extremo depois de não fazer nada e mandar os caras fazerem tudo, até que a gente começou a entender que a gente só seria respeitado e que só existe beleza na vida cristã se a gente fizer junto. Também tem padrões em casa que a gente acredita que são ideais para a gente poder manter a casa organizada. É uma casa com muita gente. Hoje a gente, são 13 pessoas na nossa casa, mas a gente tem rotina, por exemplo, eu e a Su, a gente acorda muito cedo, né? O nosso ideal é acordar 4h40 da manhã, pra gente ter o nosso tempo com Deus, né? E tudo mais. Depois a gente bota a Mica pra escola, leva o Ben pra escola. Essa informação, vamos encerrar aqui a gravação, porque eu já fiquei com consciência pesada. Vai virar uma vigília, fica mais fácil. Não. Eu falei que é o ideal, né? Não é sempre que a gente consegue. Todos os dias. Mas aí a gente vai, depois de muita relutância, né? A gente vai treinar, porque médicos, amigos nossos, obrigaram a gente a treinar assim. Você vai treinar? De manhã cedo, velho. De manhã de psicopata. Só toma um banho gelado. Convida o Daniel e a Sueli pro nosso Rats. Não, o cara já falou que foi um projeto na biblioteca, agora ele vai treinar de manhã cedo, é careca. Pô, só identificação com você. O Hernani já tá fazendo... Tô muito representado, cara. Não, tem também o ideal aí que eu tomo banho nesse horário na ducha da piscina. Né? Independente do calor, frio, aqui em casa faz... Aí é coisa de carioca, eu gosto disso aí também, isso é bom. Então, e aí aí 7 horas geralmente todo mundo acorda, né? A gente tá nesse período aqui da casa agora, 8 horas todo mundo na mesa. Daí a gente, de 8 horas até 9 horas é café e devocional. Depois cada um vai para sua atividade, né? Recentemente agora a gente encarou a empreitada de 10 meses de refazer a casa de uma viúva da nossa rua. Então a casa dela tava caindo aos pedaços assim, a gente cheio de coisas para fazer aqui em casa, né? E a gente se sentiu
na obrigação, assim, a gente mora o Lucas já esteve aqui, a gente mora numa casa que tem uma boa estrutura e tal, então não tinha como, eu tenho uma casa com uma boa estrutura, uma piscina aqui que já tinha quando a gente alugou o sítio, e a mulher não tá chovendo dentro de casa. E aí a gente refez a casa dela toda, uma obra que era para durar 15 dias, durou 10 meses. Entramos na obra sem um centavo, saímos devendo. E aí, a gente, né, nesse caso, por exemplo, da obra da Rosângela, desse período, os meninos iam para a obra, as mulheres ficavam em casa. Você pode falar que tinha lá, eu que embolsei a parede, tá? As mulheres só na cozinha. Não, raras vezes, né, que elas conseguiam, elas iam para lá para ajudar a gente na obra. E aí, meio-dia, a gente voltava para almoçar. Numa rotina normal, a gente almoça bem mais cedo aqui em casa, que é 11 horas da manhã. E aí, depois, voltávamos para a obra, né, para fazer, depois 4 horas da tarde a gente voltava para casa, tomava um cafezinho simples, 6 horas da tarde janta, 9 horas da noite todo mundo deitado já para dormir. Então a nossa rotina ela é muito, muito diurna, sabe? Então é pra gente, e aí com o tempo, a gente teve que ir adaptando, e são 11 anos tentando ajustar nesse ponto que tá aqui agora, né, e que até o momento tem funcionado bem, mas a gente também não tem problema em mudar a rotina quando necessário e tudo mais, porque eu sou um cara muito da manhã, né? Então, quando a gente morava num outro sítio, a gente acordava, teve uma época que eu coloquei 6 horas da manhã na mesa, o pessoal ficava bravo pra caramba comigo. Ô, Dani, deixa eu te fazer uma pergunta, Dani. Você falou que vocês estão há 12 anos nessa empreitada aí, e mais de 200 pessoas já passaram por vocês aí. Com certeza vocês já tiveram tretas aí, né? Em problemas, inclusive. Teve algum mais grave que vocês falaram assim, vai dar ruim, acabou esse negócio, essa loucura, deu assim, vontade de você falar, chega? Você quer em ordem alfabética ou ordem numérica? Cronológica, né? De cronológica, ordem de desapontamento. Eles abrem um livrinho, o diário. Frustrações. Vamos pelo Código Civil primeiro, aí você vai. Frustrações categorizadas por caveira, caveirinha, 3 caveiras. Se eu fosse escolher, eu escolheria talvez uma que a mulher tentou matar a Dani com a Su com a faca, e outra que o cara tentou matar com a enxada. Foram ótimas. Essas são duas que são muito boas. O que tava da enxada é o que tá fazendo faculdade hoje, que mora com a gente. Não é isso não. Mas ele queria te matar também queria me matar. Meu Deus. Mas aí... Agora vamos pro lado proibidão. O da Suelen, né? O da Suelen, a gente acolheu uma mulher, né? Que ela tinha questões mentais, né? Esquizofrenia. E ela tava com uma filha no colo. E aí foi totalmente amparado pelo Conselho Tutelar, porque a gente busca, assim, o máximo que a gente consegue estar conectado aos órgãos, assim, né? Quando chega, a gente não acolhe crianças aqui sozinhos, porque isso é um problema danado, mas quando chegam pais com crianças aqui, ou pai ou mãe, a gente não consegue acolher o casal, porque dá muita treta, né? O cara às vezes olha e fala, você tá olhando pra minha esposa, você quer, tal, aquela situação toda, mas aí ou pai ou mãe com crianças, a gente avisa o Conselho Tutelar e tudo mais, então a gente é bem monitorado aqui na nossa região. E aí, a mulher, o meu trabalho sempre foi muito externo da base, que eu tenho que pegar doação, tenho que estar em contato com a galera da rua, uma série de coisas que até então só eu tinha carteira na época. Só que o nosso papel, né, é meio que de pai e mãe, então a gente é chato, né, então tem que fazer, a gente faz junto com eles, mostra como é que faz e tudo mais. Aí a menina não gostou, né, conseguiu pegar uma faca de churrasco, né, uma faca pequena, né, em casa, e começou a correr em volta da casa com a Suelen, com a criança no colo, né, e a Suelen correndo em volta, e aí não, correndo foi o problema. O problema foi quando ela falou assim, eu vou te cortar em pedacinhos, vou colocar cada pedacinho num ambiente da casa, e seu filho vai te ver em pedacinhos. E aí, assim... Hoje a gente ri, mas na época era meio... E aí, na época a gente estava começando, não foi nem assim há pouco tempo, né? A gente estava começando. Aí, mais recente a isso, né? A nossa psicóloga foi falar com a gente, né? Ligou pra gente assim, a gente tava na rua resolvendo alguma coisa. Ela falou, Dani, eu preciso falar muito com você, urgente e tal, e eu preciso que você me escute, porque você e a Suelen estão em risco e tal. Aí eu falei, a gente tá em risco desde quando a gente começou, né? Ela falou, mas o fulano falou que pediu pros meninos trancarem a ferramentaria porque ele quer matar vocês. E ele quer matar você, o Beni e a Suelen. A Mica ele não quer matar, porque a Mica, ela ia alimentar as galinhas junto com ele, né? Então ele gostava muito da Mica, todo mundo gosta muito da Mica. Não que eu não goste do Beni, né? Mas a Mica é mais sociável e o Beni é mais na dele. E aí ela pegou e falou com a gente, né? Que a gente tinha que chamar a polícia e tal. Eu falei, não, pode ficar tranquilo que eu vou tomar as providências e tudo mais. Aí quando eu cheguei em casa, assim, ele tava bem... O sítio que a gente morava antes era bem acidentado. Ele tava num alto, assim, aí eu desci do carro correndo, fui correndo pra cima dele.
né? Aí ele deu aquela assustada assim, eu fui, dei um abraço nele e falei, mano, eu te amo demais, cara. Te amo demais. E aí ele ficou sem entender nada, sabe? Ele ficou com o olho arregalado assim. E esse cara, ele é um cara que quando o tráfico não tinha coragem de fazer covardia com as pessoas, mandava ele, sabe? Ele tem a cara muito fechada, tem a cara de ruim mesmo. E aí, no outro dia, a gente capinando junto, assim, e ele falou assim, vocês chamam aí de carpir, né? De carpir. Carpina. E aí, ele só estava lá, com a gente capinando junto, ele só instalava base, né? Ficava assim, instalando base. Eu falei, qual é, negão? Você vai ficar instalando base pra mim até que horas aí, velho? Fala o que você tem que falar. Aí ele, eu não consigo entender. Eu falei, tá, mano, não consegue entender o quê? Aí ele ficava quieto. Aí teve uma hora que eu chamei ele e falei, mano, eu preciso sair, vamos comigo. E aí, aqui em casa dá briga pra saber quem vai andar na frente do carro comigo, pra vocês terem ideia. Os caras quase saem no tapa pra ver quem vai no banco da frente, quando a gente tem que sair junto. E ele ficou escaldado, né, cara, com medo, assim, de eu fazer alguma coisa com ele e tal. E aí eu entrei no mercado que eu tinha que comprar algumas coisas. Falei, mano, vai lá e escolhe o biscoito recheado que você mais gosta. Aí ele ficou olhando, assim, assustado. Aí depois eu fui comer uma coxinha junto com ele. E aí o lanche, né, que ele tava comendo tava descendo quadrado. E aí ele falou, cara, eu não consigo entender esse amor que vocês têm por mim. Eu falei, mano, você não precisa entender, não. Só você ficar perto que vai dar certo, né? Então, já tiveram outros também, mas tem um amigo meu, né, que é o Carlinhos Queiroz. Acho que vocês devem conhecer, né? O vulgo mestre dos magos, que ele fala que o amor é maior que a lei, né, velho? Então, não tem como a gente tá sem ela aqui agora, né? Mas a gente tem uma marca chamada Amor Muda Tudo, né? Então, pode chegar o mais brabo que for aqui, que se o cara ficar o suficiente para experimentar o amor, ele vai perceber essa mudança. Muito bom, cara. Vocês são a maior quebra de paradigma de todas as frases prontas, né, que existe na face da Terra, né? De assim, assim, se gostou, leva para casa, sabe? De todas essas coisas. Eu sou doido para alguém falar isso comigo. Seja por isso, já levei 200, né? Foi tudo. Mas uma coisa que eu acho muito interessante, assim, que me tocou, que vocês falam, né? Hoje, ao mesmo tempo, a gente vive um período que as pessoas falam muito de amor, mas ao mesmo tempo você vê uma sociedade muito individualista. E eu acho que as pessoas desacreditam no poder, né, do amor e da transformação, né? Então, eu acho que ouvir vocês, assim, acho que é um pouco das relações do dia a dia, né? De trazer essa questão do amor mesmo, é a história mesmo, que eu acho que às vezes até a gente que tá no dia a dia desacredita um pouco, né? Que você fala assim, essa pessoa é difícil. E aí o que eu achei interessante também de vocês falarem, né? Tem um acompanhamento psicológico das pessoas, né? Você fala que tem uma psicóloga que acompanha, como que são voluntários, porque imagina, né? Essas pessoas passaram por diversas coisas que a gente nem é capaz de imaginar, né? Assim, então, tem uma vulnerabilidade não só física, né? Mas emocional, psicológica, todas as coisas, com certeza viram muitas coisas. Tem esse acompanhamento, tem voluntários que ajudam? Então, a gente tinha mais psicólogas, a gente percebeu que no caminho aí, alguns deles faziam um caminho oposto, eles se abriam com a psicóloga e não falavam mais com a gente ficava com pessoas que não conversavam dentro de casa, então os problemas aconteciam e a gente não conseguia resolver. A psicóloga ia para casa com as bombas tudo na mão, e aí existe a questão da ética, que ela não pode compartilhar. Então a gente entendeu que quando tivesse uma necessidade, alguém que a gente realmente percebia, a gente direcionava, e ela mesma achou que era melhor isso, porque a nossa vida é muito radical. A gente não está falando de uma vivência normal, é uma vivência de um monte de gente que veio de contextos diferentes. Então, quando a gente tem alguém que tem uma necessidade maior de ser atendido, aí a psicóloga ou alguma voluntária entra, né, nessa situação. Então, hoje a gente tem alguns voluntários que atuam, né, porque a gente não tem mais só morando com pessoas, né? Hoje a gente tem projetos na comunidade que a gente está, porque não tem acesso a nada. A gente está numa zona rural, não tem ônibus direito, não tem uma praça pública, tem bar, que as crianças ficam com as mães, e tem uma escola que é só educação infantil. Então, a gente está tentando também fazer esse acesso com a comunidade. Então, hoje, né, você tinha feito uma pergunta, como é a rotina, né? E eu queria até entrar nessa pergunta aí, porque quando a pessoa chega, as pessoas assim, como que as pessoas chegam? Primeiro, a gente não vai buscar na rua, a gente não faz isso. A pessoa precisa dar um passo de querer uma família. Então, quando alguém chega aqui da rua, ou de uma situação
vulnerável, porque nem todo mundo veio da droga, tem gente aqui que veio de outras histórias, perderam sua família. A gente fala as nossas regras, porque toda família tem uma regra, com certeza vocês têm a de vocês. Pode ser que alguém more sozinho, mas tem suas regras. A pessoa não chega na sua casa fazendo o que ela quer. Então a gente coloca regras de convivência, o respeito com o outro, a ajuda na casa, e aí também dá esse sentimento de pertencimento àquele que chega. Então, aquela pessoa que deixou de se amar, de se cuidar, ela vai ter uma referência na casa de alguém que se cuida, que se ama. Então, a gente vai fazendo isso coletivamente aqui. Depois que essa pessoa cria uma confiança, ela volta a estudar. Então, a gente tem uma missionária que se chama Débora, e ela dá aula de reforço até que a pessoa ganhe confiança de ir para a escola. Porque é como se fosse um bebê que a gente está soltando. Então, não dá para soltar um bebê. O bebê não vai para a escola sozinho, porque ele está começando a vida de novo, um olhar para a vida de novo, né? Então, a Débora prepara eles para voltar para a escola. Quando a gente percebe que dá para eles caminhar, a gente manda de 2. Então, vão de 2 em 2 para a escola, porque quando um desanimar, o outro puxa. Uma missão de 70. Então a gente vai ter a força um com o outro. Não dá para aprontar, não dá para a gente falar que a gente vai para a escola e vai para outro lugar. Então, eles ganham essa confiança, mas um ajudando o outro. Aí a gente tem hoje todos os meninos que estudam, a maioria deles chegam do fundamental, né? Ou semi-analfabetos ou analfabetos funcionais. E a gente tem já um rapaz que faz faculdade, que veio de um... O Bruno, rapidão, posso? Uhum. O Bruno, ele chegou pra gente respondendo 18 anos de prisão, porque ele pegou a transição da lei do tráfico de drogas como crime hediondo. A gente assinou, né, pra ele poder ficar com a gente, vir morar com a gente e tudo mais. E aí o Bruno terminou o ensino fundamental com a gente, terminou o ensino médio e tá fazendo faculdade de nutrição. Tá no terceiro período. Tá indo pro 4º período agora. Né? O Bruno tá há 5 anos com a gente ao todo. Então, todas as pessoas que estão aqui, só tem um rapaz que é mais novo que o Lucas conhece, que ele voltou, que é o Gustavo. O Gustavo, Lucas. Que você lembra que a gente fez o lava-pés, né? E aí todos os rapazes aqui têm mais de 3 anos morando com a gente. Então a pessoa que está aqui, a gente faz uma proposta de ficar no mínimo 3 anos. Ela não é obrigada a ficar, o portão está aberto, mas nesse tempo ela vai se dedicar a ser família, servir, porque ela aprende a servir a própria comunidade local e os que moram na casa, e ter um futuro digno. Então ela pode fazer a faculdade toda morando com a gente. Ela pode sair daqui casada. Eu vou sair daqui quando eu quiser casar. Porque a gente trata ele como filhos, entendeu? Quando que a gente decide que não pode pertencer mais à nossa família? Se gerar risco. Uhum. Então, se a gente perceber que alguém pode gerar risco ou desrespeitou alguém da casa de uma forma que a gente sabe que não dá para controlar, aí a gente fala, infelizmente, não dá para você ficar. Mas isso dificilmente acontece. Tem anos, né, amor? Que eu acho que isso muito tempo que não acontece. Então, a gente está numa caminhada diferente, um pouco mais madura, né, de aprender que tem que ser, o outro tem que querer. Só que nisso tudo quem muda é a gente, né? Então acho que eu e o Dani, a gente tem mudado muito, né? A gente não contabiliza quem deu certo, quem não deu, porque ninguém muda de uma hora para outra, a gente não muda de uma hora para outra, são anos e anos, e eles estão aí caminhando com a gente aprendendo junto. E uma coisa que muda a realidade aqui em casa é a confissão. Então, toda semana, a gente tem um momento na mesa de confessar pecados. E aí não é algo obrigado, confessa seu pecado, mas aí começa eu e o Dani. A gente fala das nossas mazelas, nossas dificuldades, aí eles vão se abrindo. E tem hora que um confessa que matou, outro que roubou, outro tá olhando a mulher do outro, e aí vai indo. Ou uma coisinha de mentira. Só que assim, acho o Lucas já participou de um momento desse, né, Lucas? Então, a gente está assim, aprendendo juntos. E é muita reconciliação aqui também, né? Uma vida muito legal, onde a gente desfruta. A gente tenta dar 1-2 vezes por ano um momento de lazer coletivo, de levar na praia todo mundo, de ir no cinema quando dá, né? Esse ano a gente ainda não conseguiu, né, fazer o que a gente queria de ter um momento assim com eles. Foi um ano mais difícil, mas a gente sempre tenta ter esse lazer com eles também, para eles verem a vida como um todo, né? E te perguntar, vocês falaram aí que vocês vão mudando, né? Mas vocês têm algum referencial teórico para o que vocês desenvolvem, né, ao longo desse processo? Ou vocês acham que toda essa teoria na prática se revela diferente, assim? Também relacionado à questão eclesiástica religiosa, né? Ter os referenciais do que a igreja estabelece e vocês perceberem que dentro da vivência missionária de vocês, que vocês precisam de uma tratativa adaptada a essa realidade. Referencial teórico, quando a gente fala assim, a gente tem 2 que são muito fortes, né, que é
que é o Jean Vanier e o Henry Nouwen. É uma galera que o Jean Vanier, ambos são da Europa, né? E eles começaram a acolher pessoas que tinham problemas mentais e deixaram em boas obras para a gente poder se basear, né? Mas a gente tem, obviamente, como referencial o Paulo Capelletti, e em forma de igreja, né, cara, a gente, ao longo dos anos aí, a gente entendeu que a nossa família ela não é muito bem aceita na igreja, né? Então, a gente acaba fazendo as coisas de forma muito simples aqui na nossa casa mesmo, né? A gente, depois de algum tempo, né, depois de alguns anos, a gente decidiu caminhar como missionários independentes mesmo, então a gente faz tudo aqui em casa, né, batismo, ceia, né? A nossa ceia é diferente, né? Ceia, a gente come todo dia e lembra do sacrifício de Jesus de forma bem simples, até porque se a gente pegar um suquinho de uva, a galera vai dar uma rodopiada, né? Anima demais, aí... Não, teve uma vez que a gente começou a inventar a moda de fazer com suco Aurora, né? E aquele suco é caro pra cacete, né, mano? E aí, nossa, teve um amigo nosso, teve um dos nossos meninos que arrepiou, assim, da cabeça ao pé, né, cara? Que ele lembrou do vinho e tudo mais, e aí a gente decidiu fazer a ceia, assim, como todas as refeições que a gente faz na mesa. E aí, depois que a gente começou a fazer, a gente foi conversar com o Paulo sobre isso, e o Paulo falou, e aí é bem dentro do que o Rodrigo falou, né? É o sopro do espírito mesmo, né? Tem coisa que a gente implanta aqui, e quando a gente vai ver, o Paulo já tá fazendo há 30 anos, né? Então, assim, é muito legal isso, é muito legal, porque é o que a Su falou, se a gente tivesse conhecido o Paulo antes, a gente estaria lá com ele, né? Mas aí é interessante porque a gente vai vendo como as coisas vão se alinhando e tudo mais, e a gente não tem, assim, conhecimento de mais ninguém que mora especificamente nessa modalidade com a gente. O importante foi isso, que vocês não foram para lá, mas se Volta Redonda precisava de alguém aí que... Exato. Diferença, né? O Lucas agora você tá liberado, pode falar. Vai lá, Lucas. Acabou o castigo já. Que a Déia não me zoou ainda, eu tava esperando. Tá faltando a Déia, pô. Amigo, sabe o que é? Eu tô ouvindo tanto do amor, você precisa de um abraço pra você não chegar atrasado na próxima. É isso. Seu atraso tá comunicando alguma outra coisa. Vai ter alguma Acho coisa. que não quer. Você quer conversar? Depois o corpo fala, amigo. O corpo fala, né? E é que a Su e o Dani, a gente fala tanto, né? Tem tanta troca, tem poucas perguntas, assim, mas é uma coisa que veio no meu coração. O Dani foi uma das primeiras pessoas que eu conheci, que aquele texto das pessoas dos quais o mundo não era digno, foram uma dessas pessoas, né, que eu conheci, que eu olhei e falei, cara, é isso. Essas pessoas são pessoas das quais o mundo não é digno. E eu me lembro que nesse texto ele fala de pessoas que foram morar em cavernas e etc, porque não eram aceitas mesmo, assim. Tem uma rejeição social. E dentro das nossas trocas, eu sei que vocês vivem e viveram ainda mais, mas ainda vivem isso também com a igreja, né? Como que é essa relação no coração de vocês? A minha pergunta tá aí. Essa relação com a igreja de Jesus, porque vocês sabem que Jesus ama a sua igreja. A igreja de Jesus. Ainda assim, de alguma forma, vocês têm que fazer um caminho do lado de fora institucional, porque não existe uma aceitação para aquilo que, obviamente, é o ensino de Jesus. Como é que vocês lidam com isso no coração de vocês? Cara, eu não sei se já tinha falado isso com o Lucas, né? Mas esse eu acho que eu tenho certeza que é o meu versículo preferido da Bíblia, né? É uma luta diária para tentar chegar a esse patamar de alguém que o mundo não é digno, né? E a gente é totalmente podre, né, velho? A gente é maneiro até que vocês convivam com a gente, né? Porque se começar a conviver, vai ver que a gente também é tudo zoado. Vai querer dar uma enxadada na cabeça. Vai querer me dar uma enxadada, né? Ou uma faca de açougue. Mas já foi, assim, a gente veio de denominações a gente veio de nasceu como cristão, né? Na Assembleia de Deus, né? Que tem aquele regime bem ditatorial e tudo mais, né? E aí, depois a gente passou para a Igreja Metodista, que eu posso falar que é a minha denominação do coração, né? E a gente costuma dizer que a gente tem a canela de fogo, o coração aquecido e a cabeça reformada, né? Então a gente tem
é tipo aquela estátua de Daniel, sabe? Pé de metal, aquela coisa toda. Então, já foi uma relação, assim, muito pesada para mim, no sentido de que, principalmente porque o meu objetivo, até que eu conhecesse a missão da forma que a gente executa, era ser pastor de igreja, né? Então, cara, já bati muito, já esculachei muito, já subi em púlpito e desci a marreta demasiadamente na igreja, mas ao mesmo tempo, tem uns 8 anos mais ou menos, que todo ano, no final de ano, assim, eu tenho um pedido assim, para Jesus, sabe? E há uns 8 anos atrás, um dos nossos meninos que trabalha com a gente, ele falou: Dani, qual que é o seu pedido para Jesus? E eu falei: eu quero me parecer mais com ele, menos com o João Batista, né? Porque por conta da minha personalidade eu tenho uma tendência muito grande, mano, muito grande até parecer com o João Batista. E aí não tem como, aí tem aquela frase clichê, né? Não tem como, por exemplo, o Lucas falar que me ama e gosta de conviver comigo se ele não ama e gosta da minha esposa, né, velho? Então, e aí, um outro amigo nosso também, né, que é o Antônio Carlos Costa, ele falou uma parada um tempo atrás que mexeu muito com a gente. Ele falou: o que eu falava 10 anos atrás, eu não falo hoje, né? O que eu falo hoje, muito provavelmente eu não vou falar daqui a 10 anos. Então, aí, é bem dentro do que o Rodrigo falou. Então, há muitos anos já que eu venho orando, sabe, pedindo a Deus uma sabedoria para lidar com toda essa situação, uma sabedoria para lidar com as crises do nosso filho, né? Porque o Beni, desde muito cedo, hoje, por exemplo, a gente tem, se a gente pegar o nosso custo total, vou dar um exemplo aqui para vocês, vou falar de números, se vocês me permitirem, a gente, para entrar, o mínimo na missão que precisa entrar é 15 mil e o máximo é 28 mil. 28 mil fecha no 0 a 0, tá? Então, o ideal, bancando todo estudo, faculdade e tudo mais. Então, o Beni cresceu vendo, muitas das vezes, a gente sendo chamado à igreja para falar, e assim, a igreja não abraçava a missão e tudo mais, e ele sempre falou: pai, por que a igreja não abraça a nossa missão? Né? Por que a igreja não abraça a nossa família? E aí, com muito zelo, eu tentava explicar para ele, e foi um processo de anos, para a gente orando, para o Beni congregar numa igreja. Porque o Beni, assim, em termos de crítica, ele sou eu total, sabe? Total mesmo. Ele é muito articulado, ele é muito crítico. Então, hoje o Beni congrega numa igreja presbiteriana do Brasil. Apesar de fazer tudo aqui, né? A gente apesar de fazer tudo que, aqui, como adolescente, né? Ele precisava conviver em outro local, né? Além daqui. E aí, ele tá zoado lá porque ele tá na igreja de velho, não tem nenhum adolescente junto com ele. Como ver com mais adolescente? Em PB é complicado ter novo, cara. Mas aí é num bairro vulnerável daqui da cidade, né? E eu falei: cara, você é a resposta para essa igreja, velho. Então, eu e a sua, a gente não consegue se vincular a nenhuma igreja. Mas, cara, hoje eu tenho reaprendido já há alguns anos, assim, a amar, sabe? A denominação, porque a gente entende que a denominação, ela não é, em sua totalidade, a igreja de Cristo, né? Mas dentro da denominação existe a noiva de Cristo. Então, assim, a gente... Hoje, assim, eu posso falar de mim, assim, que meu coração é muito, muito de boa, muito em paz em relação a isso. Entender também que a igreja, ela tem o lugar dela, o lugar, assim, de protagonismo na história, e isso não... A gente entendeu, assim, que o nosso quadrado é esse para fazer o que a gente faz, e a igreja está fazendo o que ela faz também. Então, hoje é muito mais tranquilo, Lucas. Quer falar sobre isso, amor? Eu acho que a gente já passou por várias fases, né? A fase de detonar, de ficar com raiva, né? Quantas vezes a gente chorou porque a gente não tinha como pagar o aluguel ou ter comida em casa. A gente ficou um mês comendo mingau de angu e feijão com 26 pessoas dentro de casa. Luz cortada, água cortada e sem gás. A gente tinha que sair na rua, assim, caçando lenha. A gente morava perto de um rio. Aqui, o nome da nossa cidade é Volta Redonda, porque tem um rio que faz uma volta redonda, assim, em torno da cidade. E a gente ia para a beira desse rio para pegar lenha, galho, para fazer lenha, para fazer comida com tijolinho. E nesse momento a gente ficava meio revoltado, falando: nossa cidade tem 700 e poucas igrejas, nenhuma, né? Na época não tinha. Hoje tem 4 igrejas, né? Dessas 700 e poucas. Já é alguma coisa. Volta Redonda tem 66 bairros e a gente tem 713 igrejas. Configura aproximadamente 10, alguma coisa por bairro, né? Então... Eu acho que o Rio de Janeiro só perde para o Espírito Santo de densidade de igrejas evangélicas. Total. A gente está hoje em Barra Mansa, né? E é uma cidade vizinha, né? É tipo Guarulhos do São Paulo. Isso. Fechando essa parte, a gente passou por vários momentos, né? E às vezes passa. Não falar que a gente às vezes não fica chateada, eu acho que a gente estaria mentindo, né? Mas a gente hoje não fica com a revolta que a gente tinha antes, né? A gente entende que tem experiências que a gente tem que passar e saber que quem sustenta a gente é Deus, quem chamou a gente é Deus. Tem momentos que vai ter e tem momentos que não vai ter, e a gente tem que encarar a realidade, entendeu? A gente costuma dizer que 2 instituições mantêm a gente, né?
o joelho esquerdo e o joelho direito, e esse é o suficiente. Sim. E a gente, pelo menos, a gente está assim, a gente não tem que voltar do campo, né? A gente está no campo, né? Que é um desafio maior, porque as pessoas acham que, às vezes, o missionário tem que ir para longe, e o local realmente é um desafio. Mas a gente agradece a Deus, porque a gente tem aprendido muito nisso tudo. A gente tem o privilégio, né, de servir a Jesus na nossa nação, na nossa cidade, né, cara? E quando a gente ouviu a história aí tentando chegar no Natal, né? Porque a gente tá aqui no episódio de dezembro. E aí quando a gente falou, pô, tem tantas conexões, né? Quando a gente olha para o nascimento de Jesus como esse resgate, né? Como Deus entrando na humanidade e purificando na humanidade. A gente já falou em alguns episódios, né, sobre essa relação de purificação, né? Que em Jesus, o impuro, quando toca em Jesus, não torna Jesus impuro. Ele é purificado. Né? E aí Jesus entrando na humanidade é essa purificação se espalhando por toda a carne. E aí, como é que vocês fazem essa relação desse nascimento de Jesus com isso que vocês promovem, né? Ou trabalham nessa evangelização tão íntima, né? Diferente do que a Suelen introduziu, falando que vocês faziam panfletagem, né? Aquele evangelismo de porta em porta, de distribuir panfleto e tal, que é meio que tem o seu valor, mas é uma coisa meio distante, né? Para entrar na história dessas pessoas, como Jesus entrando na história da humanidade, né? Não foi suficiente só falar e só panfletar. Eu e a Su, a gente é igual vendedor ambulante no Rio de Janeiro, né? Dentro do cristianismo. A gente já fez de tudo, né, dentro da igreja. A gente já cuidou de berçário, a gente já cuidou de crianças, já cuidou de adolescente, de jovem, de adulto, de casais, de idosos, a gente já fez de tudo. Então, a gente, acho que ao longo de todos esses anos, né, porque a gente está casado há quantos anos, amor? Vamos lá? 16. 16 anos. Ela é ruim com data pra caramba, né? E aí, a gente, ao todo, 18 anos de relacionamento, mas a gente entendeu, Hernani, ao longo dos anos, que a gente só consegue morar com a galera porque a gente se entende como tão ruins como eles, sabe? A gente só não foi exposto ao que eles foram expostos e a gente não precisou chegar aos extremos que eles chegaram. Então, a gente precisa nascer todo dia, né, cara? A gente precisa nascer em Deus todo dia, a gente precisa se arrepender todo dia. E aí, isso é muito doido, porque configura bem dentro do que a Su falou, né? Quando eles chegam aqui, é como se fosse, de fato, um novo nascimento. Porque eles vão entender que o pai não é aquele que abandonou, né? A mãe não é aquela que de alguma forma aviltou, ou sei lá. Então, é uma reconfiguração, né? É uma reconfiguração de vida, ao ponto que acaba que eu e a Suelen, esses dias a gente recebeu uma mulher daqui do bairro, falou com a gente como a gente é conhecido aqui no bairro, né? E aí hoje a gente tem um acesso muito legal do bairro aqui no nosso bairro, porque a gente tem aula de jiu-jitsu na quinta-noite, tem aula de taekwondo no sábado de manhã, na sexta-feira à tarde tem café com as mulheres, né? A gente está bem integrado assim com a comunidade depois de 4 anos. E essa mulher, ela falou para a Suelen, né, que nós somos conhecidos no bairro como os pais de todos. Né? E aí eu tinha um amigo meu que morreu no Covid que me chamava de Odin, né? Odin é o pai de todos. Essa foi muito boa. E aí, agora essa mulher veio com essa pra gente. Provavelmente o cara da enxada era o Thor, que tava tentando te assassinar. Pois é, o Loki, né? Era o Loki que tava tentando me assassinar. Falta do martelo, ele tinha um enxada. Então, assim, hoje é bem essa realidade mesmo. Só que a diferença é que aqui, né, cara, a gente não tem pressa pro cara levantar a mão, se batizar e a gente colocar isso num relatório. Né? Então, a gente tem a paciência, a gente tem um menino que tá caminhando com a gente 3 anos, que é o Janderson. Eu não lembro se o Lucas conheceu. Não, acho que não conheceu, não. E o Jandim, ele veio, por exemplo, de Jardim Gramacho, né, que antigamente era o maior lixão aberto da América Latina. E o Janderson está com a gente há 3 anos e ama Jesus, e ora, e lê Bíblia, é um dos caras mais disciplinados que eu conheço, mas até hoje não conseguiu se decidir pelo batismo. Então, a gente está caminhando com ele, a gente está, né, esclarecendo algumas coisas para ele e tudo mais. Então, cada um, literalmente, aqui em casa tem um tempo de nascer e de florescer, sabe? E a gente tem bem essa paciência, assim, para poder cuidar desse novo nascimento, desse florescimento, porque a gente entende que a gente também demora muitos anos para mudar tanta coisa que está na gente, né? Eu acho que, assim, quando a gente pensa no nascimento de Jesus, a primeira coisa que vem à nossa mente, pelo menos para mim, é a esperança, né?
Então, eu acredito que quando a gente recebe a galera que mora com a gente hoje, a gente está falando, tem esperança. Eu sei que eu não me pareço ainda com Jesus, estou tentando na caminhada, a gente deixa isso claro para ele, a gente está tentando, a gente vai chegar no céu com a plaquinha, eu tentei. Uma camisa, assim, estampada, eu tentei. Mas eu acho que mostrar para eles que existe esperança na família, que Jesus nos fez família, né? Então, acho que é isso que a gente está tentando nessa jornada, mostrar para eles quem é Jesus através da vivência. E essa vivência é cheia de falhas, mas faz o que Jesus também fez, reconcilia, né? Então, a gente está nessa caminhada de reconciliação também como família. É isso, acho que a maior transformação aqui todos os dias é trazer esperança mesmo quando o cara perdeu tudo. Mesmo quando ele não acredita nele mesmo. E a gente chegar e falar, cara, a gente vai caminhar junto. Quando você não tiver força, a gente tá aqui para segurar a sua mão e a gente vai caminhar junto, né? Porque todo dia alguém pensa em ir embora aqui. Até eu e o Daniel tem dia que a gente vai falar, nossa, queria ir embora. Mas não dá, né? Não dá, mas... Eu nem pensei em perguntar isso para você, porque eu tenho certeza que sim, com certeza. A gente, no conforto do ar-condicionado das nossas igrejas locais, a gente pensa em ir embora todo dia também. A gente fez uma escolha que não tem nunca mais como voltar atrás. Teve uma vez que acho que a gente pensou em voltar atrás. Foi uma vez mesmo, né? Mas... Isso acontece no casamento também, né, Sueli? Não, todos os dias. Mas teve uma vez que nosso filho chegou na gente chorando muito, falando que não aguentava mais essa vida, mas que Deus tinha falado com ele e que ele teria a mesma vida que a gente. Eu falei, não, filho, você não precisa acolher gente. Ele, não, mas Deus falou comigo que eu vou fazer o mesmo que você. Eu falei, meu Deus. Isso aí tá ferrado. E ele tinha, eu acho que ele tinha uns 8 anos, 9 anos, né? Uns 9 anos. Nossa. E ele chorava muito. Ele falou assim, eu não escolhi essa vida, né? A gente tem um missionário que morou com a gente que falou assim, vocês escolheram dividir o pão. O Benny roubaram o pão dele. O pessoal mete a mão no pão dele todo dia. Missionário maneiro pra cacete. Vou te animar, tá bom? Você roubou o pão do seu filho. Então, assim, o Benny não pode dizer que ele teve uma vida falar só isso dele, pro né? Benny, né? E aí, tipo assim... Não, mas ele falou pra gente, né? Ele falou assim, gente. dentro, porque ele é muito amigo do Benny. E aí ele falou, né? Ele falou que... ele falou, cara, vocês precisam ter mais paciência com o Benny, porque ninguém ensinou o Benny a dividir o pão. Né? Alguém chegou e meteu a mão no pão dele. Né? Então, Ele é muito agarrado com a gente. Ele é o caminho inverso. Né? Ele tá com 15 anos, geralmente o adolescente ele se distancia dos pais, né? Ontem o Benny, eu tava assistindo Liga da Justiça com ele à noite, e ele falou, posso dormir na cama com vocês? Aí, 15 anos, uma jamanta, o moleque é grande pra cacete. Dormiu as 3 jamantas na cama. As 3 jamantas na cama, a gente também é pequeno, né, amor? Então, assim, a verdade é que nesse momento eu falei, meu Deus, eu tô perdendo os anos com meu filho, né? E olha o que eu tô fazendo com a vida dele, né? Eu acho que nessa hora eu pensei isso. meu pai já jogou isso na minha cara também. Falou que herança que a gente vai deixar, porque na verdade a gente não tem nada, né? Se um dia a gente tiver que ir embora daqui, a gente vai sair com uma mão na frente e outra atrás. Mas... Meu pai uma vez falou, né? Só abrindo um parênteses assim, falou assim, cara, eu me matei de trabalhar para você estudar nas melhores escolas. Meu pai era peão do CSN, velho. Entendeu? Da CSN, que é a Companhia Siderúrgica Nacional, que é a maior siderúrgica da América Latina aqui da região. Meu pai trabalhou lá, meu avô, meu bisavô, todo mundo aqui já tem uma história com a CSN. E ele falou, se você quisesse ser médico, você poderia ser médico, quisesse qualquer coisa, e você não tá dando essa oportunidade pros seus filhos. Né? E eu falei com ele, eu falei, cara, tudo que você fez por mim, né, nada disso é jogado fora, mas eu tô tentando, na hora eu me calei assim, sabe, pensei numa resposta bem, bem sábia, e eu falei, eu tô tentando ensinar, você me deu todas as condições de ganhar tudo que eu preciso aqui na Terra, né, eu tô tentando ensinar pro Benny ganhar o céu, pai, então eu tô tentando passar para ele coisas que ninguém pode tomar e valores eternos. Né, e antes meu pai tinha muita crise, o pai da Sueli demorou 5 anos para entrar dentro da nossa casa. O meu pai também ficou muito tempo sem entrar. Hoje os dois são apaixonados por aqui, né? Na quinta-feira passada a gente estava comendo hambúrguer na casa do meu pai, hambúrguer artesanal com 2 meninos nossos, né? Meu sogro é o mestre de obras daqui de casa. Então, assim, o amor, de fato, ele constrange tanto a gente quanto as pessoas que estão ao nosso redor, né? Então, esse tal de amor é complicado. Desafia, né? Se eu tivesse uma que te dá... Eu acho que eu não ia fazer isso, mas eu vou fazer. 2 palavras pastorais, assim, para vocês, talvez. É que a primeira é que quando a gente olha para o Natal, né, para o símbolo e o acontecimento também de Jesus,
que é o Deus que se humanizou, né? A gente pensa nisso, né? Que esse movimento que vocês fazem é devolver a humanidade, né? Para pessoas que foram assaltadas da sua dignidade pela maldade, seja a maldade que elas mesmas buscaram de alguma forma, por escolhas ruins na vida ou pela própria situação da vida delas que jogou elas nesse lugar. Mas o caminho que vocês fazem nada mais é do que retomar esse projeto, né? De humanização do outro, né? O Cristo, quando ele vem e se humaniza, né? Paulo vai escrever lá, né? Que ele abriu mão de tudo, né? Para ser um humano, né? O simples projeto de ser humano. Né? E eu acho que é isso que a gente precisa, né? E quando a gente busca humanizar o outro, a gente se humaniza também, né? A gente acaba indo atrás desse projeto que Deus quer pra gente, ser simplesmente humano, parar de querer ser deuses, semideuses, ou mais do que a gente pensa, ou menos até do que a gente pensa que a gente é. Humano, um filho amado. Então essa humanização, esse verbo que se fez carne, ensinar pra gente humanizar, eu acho que isso é uma boa metáfora para aquilo que vocês vivem de forma bonita, diariamente, e animar vocês nisso aí, né? Sei que vocês estão animados, não estou dizendo que vocês estão desanimados, mas isso aí. A segunda coisa é que essa família, né, que Jesus vem para formar é uma família mesmo de imperfeitos, né, de gente de todo tipo, né? Quando você olha, por exemplo, no nascimento de Jesus, você vai ver um dos evangelhos se preocupa com a genealogia de Jesus. Uhum. E genealogia ele é um relato histórico familiar, né, para mostrar que tipo assim, nós não estamos falando de uma historinha, né? Nós estamos falando de um fato histórico, né? Não estamos contando um conto de fadas, é um fato histórico. E nesse fato histórico, você tem um relato familiar que é tipo um legado, um currículo, né? Que Jesus entrega, né? Que o Evangelho entrega sobre quem é Jesus. E esse currículo dele é cheio de todo tipo de gente, né? E o que mais chama atenção é que você tem na genealogia de Jesus o relato de 4 mulheres ali. Uma pior que a outra, assim, em termos morais, né? Sim. A família de Jesus, Jesus não tem vergonha de se expor, né, nesse sentido, né? O Evangelho, quando revela Jesus em sua genealogia, não tem papas na língua para dizer que tipo assim, todo tipo de gente pertence a essa família, né? Que isso não desqualifica nem nada. Então, quando a gente olha para a sociedade, a gente tem os nossos preconceitos e a gente classifica elas, o nascimento de Jesus vem humanizá-las e trazer para a tona que todos nós somos isso aqui e que o maior de todos tinha uma família que não tinha nada a ver com esses padrões que a gente estabeleceu. Então é bem legal isso. Então, cara, eu realmente fico impactado quando eu escuto histórias assim, como a de vocês. Eu espero de verdade que o Lucas me apresente a vocês pessoalmente e que vocês continuem firmes no propósito que Deus deu para vocês, no sonho que Deus colocou no coração de vocês. E uma última coisa de um pai também, né, que tem 3 filhos, né? Eu tenho essa crise também, cara. Eu não tenho nem metade do desafio que vocês vivem. Eu tenho a crise de não ter tempo para meus filhos também. Então, acho que isso é uma crise geral de todo pai. Eu acho que a de vocês, eu ainda acho que tem uma pedagogia tão bonita para o Beni, né? Que desde pequeno vive uma partilha real, né? O Rodrigo, em breve, ele vai ter uma casa tão cheia quanto a de vocês, né? Mas o dele vai ser só de sanguíneos. Vai só crescer e multiplicar. Assim. Bem, Daniel, Suelen, para as pessoas acharem vocês têm site, rede social, para as pessoas acompanharem o trabalho de vocês, como é que as pessoas te acham vocês? Está criando um site agora, né, porque a gente está passando por um processo de institucionalização. Até agora, 2025, é CPF fazendo tudo, né, mas a gente está criando uma instituição religiosa para poder regulamentar, né, esse nosso trabalho com a comunidade e tudo mais. Então a gente vai se mudar de onde a gente está, né, para um local próximo, e a gente vai estabelecer aqui onde a gente mora hoje a instituição, que aqui tem piscina, tem campo, tem toda uma estrutura legal para poder fazer isso. Mas eu acho que é importante a gente frisar isso, né, porque às vezes as pessoas olham assim e falam assim, poxa, mas é CPF, né, pô, vou doar para um CPF e tal, não sei o quê. Mas aí a gente está nesse processo aí já, entendeu que esse é o momento. Mas a gente tem Instagram, tem YouTube, tem WhatsApp, então quem quiser achar a gente aí é Wave Base BR, né? Wave de onda, WAVE, Base BR, que a nossa casa é muito conhecida como Base, né? Base Wave e tudo mais. Meu Instagram pessoal é Daniel Correio Wave, da Suelen é Suelen Correio Wave _. Tem nossos dados de contato também, que se quiser a gente passa.
E é isso, cara. A gente tem muita dificuldade, né, de se expor em rede social, né, velho? Está começando agora. Porque a gente está começando agora com muita relutância, né? Porque, assim, a gente tem tanta coisa para fazer aqui em casa e a gente, assim, também vê tanto picareta na internet, né? Que a gente tem muitos amigos nossos aconselhando a gente a botar mais a cara na rede social e tudo mais, que hoje é um grande funil, né? Para aquilo que... até para atrair recursos e tudo mais. Então, é isso. Eu acho que pode procurar a gente, né? Mas eu sou o cara assim meio low profile, geralmente só posto coisa do Fluminense, né? Só reposto. E a Sueli já é mais ativa em rede social e tudo mais, aquela coisa toda. Eu só reposto, mas dá pra gente trocar uma ideia por lá. Legal. Então, pessoal aí, achem eles na rede social. A gente vai colocar aqui no post do programa, vai ficar linkado certinho, mais fácil pro pessoal achar. No YouTube, vocês falaram que tem também material? Tem. Mas muito pouco, né, cara? Que a gente vai começar a produzir algumas coisas agora, porque até então era só eu e a Sueli, né? E hoje já, há 4 anos, chegou a Débora, uma menina de 23 anos, que se formou em psicologia recentemente, né? Mas no meio da faculdade ela largou toda a vida dela para poder vir morar com a gente. Os pais são pastores metodistas. Depois veio a Lud. A Lud, ela é 11 anos voluntária do nosso trabalho. A Lud tem 2 anos que está morando com a gente. Então hoje a gente está tendo espaço para pensar em outras coisas, pensar em rede social, pensar em site e tudo mais, né? Então, assim, acaba que a gente está tentando passar essa bola para elas para que a gente consiga se concentrar um pouco mais no estratégico e tudo mais. É muito legal conhecer vocês. É emocionante mesmo, viu? É um privilégio poder ouvir. Obrigado por vocês terem aceitado o convite aí. Se vocês quiserem deixar mais algum recado, falar mais alguma coisa, o microfone está com vocês. Eu gosto sempre de falar que o evangelho custa tudo, né? E vai custar o nosso tempo, vai custar a nossa família, vai custar a nossa vida, né? Então, eu e o Dani, a gente entendeu isso, que o evangelho colocaria a nossa vida em risco, a gente perderia muita coisa, mas a gente ganha muito, mas assim, muito mesmo, em todas as experiências, vivências, na troca do dia a dia, assim, do que a gente vê, do que a gente ouve, com cada pessoa que chega, com os nossos filhos. Então, vale a pena perder para ganhar, né? Mas não algo que a gente possa ganhar, que o tempo vai levar, sabe? É para a eternidade mesmo. Então, acho que eu gostaria de convidar as pessoas a perderem as suas vidas e arriscar tudo por Jesus, porque vale a pena, né? Eu gosto sempre de falar uma parada que são 3 sinais muito evidentes, né, do que o evangelho está sendo vivido na prática, que se não envolver risco de vida, se não incomodar e se não doer, é qualquer coisa menos o evangelho de Jesus Cristo de Nazaré. É um caminho de dores, né? E assim como o nosso Cristo era um Cristo de dores. É um Cristo de dores, né? Eu me sinto um impostor sempre que eu ouço essas paradas. Eu sou um bosta. Eu também. Eu não sei o que eu tô fazendo. Da minha crise é amanhã, né? A gente também se sente, fica tranquilo. Não convive com isso aí, não dá não, isso é criptonita isso aí, mano. Não, filho, a gente fica tá doido. Parabéns por causa desse senso de missão, né? A gente não é mérito, né? Então é só agradecer vocês mesmo, que Deus abençoe vocês, que dê força, ânimo, abençoe a família de vocês, cada um dos que moram aí, dos que passaram, dos que vão passar, e que a gente siga sendo inspirado aí por vidas como a de vocês, para ter um pouquinho mais de vergonha na cara, né, Lucão? Obrigado aí por trazer essa... Valeu, esse tapa na nossa cara aí, valeu. O Lucas é um grande amigo. Ele passou um momento com a gente que ele às vezes nem sabe a dimensão de quanto ele deu suporte pra gente. Não cabe numa mão assim o tanto de amigo que eu tenho. E Lucas é um deles. Vocês são... Tem uma coisa que me marcou muito na nossa trajetória, foi que esse ano, no meu aniversário, eu acho que eu nem falei isso pra vocês, mas o Dani e a Su, esse ano, no meu aniversário, eu tava passando um tempo difícil aqui, e eles fizeram questão de sair lá do Rio, de Barra Mansa. Eles vieram para São Paulo, e no dia do meu aniversário vocês vieram e tomaram café da manhã comigo. Às vezes vocês acham que essas coisas são pequenas, assim, né? Mas eu me lembro que era um dia bem difícil, que era o dia daquela assembleia pegando fogo lá na igreja. Eu lembro. E aí vocês fizeram questão, cara, de sair de Barra Mansa, vir pra cá pra tomar um café da manhã. E aí a Barra Mansa é mais perto do que a Zona Leste. Verdade. Senão eu iria também tomar café com você.
É bem mais longe, tá bem longe pra mim, Lucas. É mais perto de Campinas, é mais perto de Campinas. Mas eu sei Ficaram os três aqui, caramba, a gente não fez nada, mano. E eu sei o quão é difícil para vocês, né, de sair daí, de ter um tempo e tal. Então a gente se sente muito amado. O Dani e a Su, aconteceu uma coisa muito curiosa. Até hoje a gente não sabe como a gente se conheceu, quem apresentou a gente. Porque alguém que eu não conheço passou meu contato para eles, ou alguma coisa assim. E até hoje a gente fala, foi a fulana, eu não faço a menor ideia de quem é essa pessoa, assim, menor Alguém ideia. passou para alguém, que passou para alguém, que conectou. Que foi... Se a pessoa estiver escutando o podcast, se apresente. A gente não sabe quem é. E a gente se conheceu socorrendo uma família, né? Socorrendo uma família. Em Guarulhos. Situação, tal, em Guarulhos, né? E até hoje a gente não sabe como foi direito, mas eu lembro que foi em 2020, contexto de pandemia, e a nossa amizade só cresceu a partir daí, né? Admiro muito vocês, amo vocês são parte da nossa família também. Então que Deus continue abençoando e cuidando de vocês aí. Eu lembro que a gente quase se conheceu lá na casa do Lucas, na Zona Leste, mas o carro de vocês quebrou. Ah, verdade. É uma coisa que sempre acontece. E aí vocês não chegaram, aí a gente não conseguiu se conhecer, mas a gente ia se conhecer antes. Olha que maneiro. Eu nem lembro dessa parada do carro quebrado. O carro quebrou lá em São Paulo, o Zafiro. O Lucas falou, cara, eles estavam vindo, vocês vão conhecer eles e tal. Aí a gente tava até empolgado e tal, aí acabou que, cara, o carro dele quebrou. Aí o Lucas falou, cara, a gente tem que dar um jeito naquele carro deles lá, vive quebrando. Aquele carro lá já não mudou muita coisa, não. Fica tranquilo. Fica tranquilo. O pior é que assim, você não sabe, mas o Lucas falou isso no auge de um Renault que ele tinha, que quebrava toda hora também. Toda hora, né? Pô, nem pra você ter, né, um carrão aí pra falar, vou doar pra missão, poxa. Aí tá um carro quebrado. Agora tá bom pra vocês pedirem. Agora tá bom. Eu mandei uma pra ele, né? Lembra-te de mim quando entrares no paraíso, né? No dia que a gente tava trocando ideia. Teve uma história engraçada que no dia que o Dani veio aqui na igreja, foi até dia 16 mesmo. Ele olhou pra mim assim, viu tudo que a gente tava fazendo, tocando um monte de coisa. Foi um dia agitado. Aí o Dani olhou pra mim e falou assim, cara, que Deus te abençoe, meu, porque eu não sei como você dá conta de viver isso aqui, cara. Muito difícil aqui. Aí eu olhei pra cara dele assim. Falei, será que ele tá me zoando? Nossa, Lucas, como você sofre, meu. Nossa. Eu fiquei olhando pra ele assim, tipo, ele tá me zoando, velho. Não tô. Era sincero, mano. Tipo assim, mano, igreja é uma parada difícil, né? E eu assim, cara, e morar com 3 pessoas aleatórias, é de boa. E aí eu acho que ele vai dormir, ele fala assim, Senhor, obrigado por ser um pastor institucional batista. Pior que eu ia falar aqui, pô, o cara... Eu ia justificar, pô, eles foram lá tomar café com o Lucas, ele não tem 3 filhos, mas o cara tem 13. Né? Qual a operação pra sair de casa com 3 filhos? A justificativa do nosso lado agora não vai ser. Não dá. É melhor. Inclusive a justificativa do Lucas. Vou fazer assim, não dá. Fala, porra, Lucas, não é possível. Os caras saem lá de Barra Mansa. Agora lascou, né? Lucas não tem a capacidade de sair do Morumbi pra ver a Zona Leste. Não dá, muita programação. Não tem desculpa nenhuma, Lucas. Acabou a desculpinha da André. Acabou a desculpinha do Rodrigo tem 3 filhos, ele não consegue sair de Campinas. Isso aí. Passou um cagaço aqui quando veio ficar com a gente. A gente colocou ele para dormir com os meninos. Depois você pede para ele contar a história. Não, deixa eu contar a história aqui. Ó, lembra que ele falou que eu participei de uma roda de confissão? O Dani falou assim, mano, você vai dormir lá com os meninos. Beleza. Aí ele falou, antes de dormir, troca uma ideia com eles pra você saber um pouco mais da história deles. Falei, vou trocar. Melhor. Cara, e aí estávamos eu e o... Quem dormiu depois disso? O Lipão. Tava eu e o Lipão, lembra o Lipão? Descobriu como é que é passar a noite em oração. Mano, aí a gente foi ouvir as histórias. E assim, assustador. Assustador, velho. E cada história e a gente fazendo aquela cara assim de, entendi, claro, não. E o Lucas chegou na quarta falando, vou pagar de bad boy que já fui pra delegacia. Mano, aí beleza, a gente ouve essas histórias todas assim, né? E eu fiquei tipo, Jesus amado, mano. Primeiro eu achei lindo, né?
que o Dani e a Su fazem, isso mexeu muito comigo. E ao mesmo tempo eu falei assim, eu não tenho a menor condição de estar aqui no meio. Mas foi muito bom, cara. Que tempo especial. Você falou do Gustavo, Dani. Eu lembrei agora que no Lava Pés eu participei e lavei os pés do Gustavo. É isso aí. Agora. Eu tenho uma foto aqui. É maneiro. Tem, assim, como eu sou entrão, né? Tem que marcar um segundo episódio aí pra gente poder contar mais história. Que, nossa, tem muita história. Se vocês quiserem dormir, a gente tem bastante especial espaço, tá? caos Gente, de... vocês têm que casos de família. livro. Tem que escrever um livro. Vamos fazer um retiro telescópico lá no Daniel. Todos vocês estão convidados a dormir aqui com a gente, tá? Hoje a gente já tem um quarto de visita aqui, né? E tudo mais. O quarto de visita pra mim tem que caber bastante gente. O quarto de visita pro Rodrigo é a casa inteira. Pra gente é um privilégio, galera, ter passado esse tempo com vocês, né? Estamos aqui para o que precisarem, né? Obrigado aí pela escuta, né? Por ter dado esse lugar de fala pra gente aí e obrigado mesmo, de coração. A gente que agradece muito. Rodrigo, Andréia, Lucas. Aqui na IBM a gente tem falado muito a expressão o Natal não começou em Belém. Que o Natal começa com a promessa da vinda de Jesus, depois com as profecias. E Jesus, a gente sabe que ele é pré-existente à fundação do mundo, e só então ele nasce em Belém. Mas hoje vocês lembraram a gente aqui também que o Natal não termina em Belém, né? Ele não só não começa em Belém, mas ele não termina lá. Então, quando a gente leva a criança adiante, leva a boa notícia de que uma nova vida nasceu adiante, a gente celebra o Natal lembrando da vida, porque nele estava a vida e essa era a luz dos homens. Então, que a gente celebra o Natal com essa alegria, com essa esperança e levando a criança. Deus trouxe a criança, nós precisamos levar a criança, né? Então, Feliz Natal. Feliz Natal, Feliz Natal aos nossos amigos. Feliz Natal. Feliz Natal. Feliz Natal. Só consigo, nessa fala do Lucas, só consigo lembrar da Mica, Lucas. A galera ainda tem que conhecer. Feliz Natal a vocês, meus amigos, a vocês, nossos ouvintes. Obrigado por mais um ano que se encerra aí de Telescópio. A gente deseja a todos vocês um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo, que Deus abençoe a vida de cada um e que nós sigamos aí na caminhada juntos, inspirados aí também pela história do Dani e da Suelen e por tantas outras que já passaram por aqui, tantas conversas que nos abençoam, e a gente espera que em 2026 nós estejamos de volta juntos para continuar nessa caminhada aí nos desafios da nossa vida. Amém. Certo? Telescópio, pés do chão, olhando pro alto. Tchau. Mamãe! É Deus, mamãe!